A influenciadora digital Virgínia Fonseca esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets no Senado. Era uma das pessoas mais aguardadas, porque ela é milionária não por causa de bet, mas ela tem contratos que, segundo os sites, que são esses sites de notícias de celebridades, são contratos que chegam a 70 milhões por mês, viu? 70 milhões de reais por mês. Durante a sessão, a Virgínia respondeu os questionamentos sobre cachês recebidos por publicidade, contratos com as empresas de apostas. Você vai ver comigo um trecho da reportagem da TV Senado. Acompanha. A influencer Virgínia Fonseca chegou à CPI ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e foi recepcionada por muitos fãs que desde cedo esperavam por ela. Mesmo respaldada por um habeas corpus que dava a Virgínia o direito de permanecer em silêncio em situações que possam incriminá-la, Virgínia respondeu a quase todas as perguntas dos senadores e afirmou que até hoje só fez publicidade para 2 empresas de apostas. E disse também que sempre faz alertas aos seus seguidores sobre as restrições e os perigos dos jogos. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Virgínia Fonseca se negou a revelar quanto ganha com a publicidade feita para empresas de apostas. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Ela não quis responder sobre essa questão de valores. Agora, você notando a imagem da Virgínia, se você conhece ela pelas redes sociais, pela televisão, né? É uma Virgínia que foi exatamente vestida, o cabelo feito, para parecer uma menininha, inclusive estampada aqui na blusa dela. Estava a filha dela. Ela foi com um depósito para beber água, né, com um canudinho, que tinha a marca da empresa dela. Mesmo assim foi desgastante. Você vê, ela deu até um show, muita gente comentando, mas foi desgastante, porque ela perdeu 200 mil seguidores. Mas quem tem mais de 50 milhões, né? Tem um outro momento, a Virgínia Fonseca admite que os vídeos que os influenciadores aparecem ganhando dinheiro em cassinos online, eles não são reais. Presta atenção, nós já comentamos aqui, quem acompanha o nosso programa já verificou aqui conosco os vídeos demonstrativos que são utilizados por esses influencers. Tá? Eu, por exemplo, que sou tido hoje não apenas como jornalista, mas também pela questão das redes sociais, como influencer, eu não tenho um dia que eu não recebo proposta para participar dessa jogatina. Não tem um dia. E eu simplesmente não quero, tá? Já recusei. Aliás, eu nem abro mais, porque é tanta proposta, tá? Porque são muitos sites de apostas. E você fixa uma parceria. Né? Por isso que esses influencers ganham muito dinheiro com isso. É uma parceria, tá? Então ela diz que quando ela faz o demonstrativo, aquilo ali, ela, ganhei não sei o quê, né? No Tigrinho, Tigrão, na Bet, não é real. Para você se ligar. Você pensava que era real, não? Eu já tinha dito isso aqui, mas veja ela mesma falando. A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam o login e a senha e aí a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. Olha só, isso aí, se você fizer uma correlação, né, com um cigarro, que foi proibido, influencer, ídolos, né, qualquer personalidade anunciar cigarro.
Está proibido. Há muitos e muitos anos no Brasil. Tá? Então o que acontece? Se você pegar, né, antigamente, o cara, por exemplo, que fazia o comercial da Marlboro, vendendo energia em cima de um cavalo, o cara morreu de câncer. Da Marlboro. O nosso ídolo, Ayrton Senna, o Nelson Piquet, todos fizeram comercial de cigarro nos seus veículos. Inclusive o Ayrton Senna era Marlboro também. Todos fizeram. E aí foi difícil, mas se aprovou lei e proibiu. Proibiu. O problema hoje, principal, né, é que essas bets é um negócio de maluco, o dinheiro que esse pessoal está pagando em publicidade no Brasil. Está complicado proibir o comercial. Você liga a TV hoje, vai ver um jogo de futebol, um jogo de basquete, é bet. Não tem outra coisa. Você vê lá embaixo, é lá, comercial, bet. A Virgínia, ela diz que não ganha porcentagem em cima de apostas perdidas. Lembra que saiu até na revista Piauí que ela seria da desgraça? Não? Acompanha comigo. Sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$1 a mais. Inclusive o CEO é daqui, né? É o Darwin, né? Cujo pai, a origem é Jogo do Bicho. É daqui, Esporte da Sorte. E é uma das empresas que ela trabalha. Né? E inclusive uma empresa que patrocina diversos clubes de futebol no Brasil todo. E emissoras de rádio e televisão, viu? Emissora de rádio e televisão. Aí a senadora Soraya Tronic questionou a Virgínia, né, sobre ela parar de divulgar a aposta. Aí ela disse, não, eu vou pensar, vê? A considerar, de repente, parar de fazer publicidade sobre isso, agora que a senhora está tomando consciência do mal que tem acontecido, porque eu faço questão depois de passar para a senhora os relatos, as famílias, e que a senhora conheça famílias que estão nessa situação. Eu vou pensar sobre, senadora, eu não vou mentir, vou pensar, mas assim, eu também gostaria que a senhora chamasse aqui todos os times de futebol, sim, todos os eventos patrocinados, o que eu mais quero, todas as emissoras que tem, tudo que está no Brasil, que hoje tudo tem bet. O meu trabalho é publicidade. Então, assim, eu sempre deixei claro aos meus seguidores que menores de 18 anos é proibido na plataforma. Se você possui qualquer tipo de vício, não entre. O recomendado é jogar com responsabilidade, porque é um jogo como qualquer outro. Você pode ganhar e pode perder. Tanto que em 53 milhões, um único caso foi uma pessoa e que ela não seguiu adiante. Ela não tinha provas para falar o que ela estava falando. Outra coisa que ela também não mentiu, que as empresas, né, de jogatina que ela tem contrato são empresas legalizadas. Inclusive, diz o seguinte, empresas que estão patrocinando a TV Globo. Ela falou, veja. Senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Esporte da Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas, e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Inclusive, hoje, a Esporte da Sorte, ela patrocina 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother. Então, a gente avaliou, sim. Então, as duas empresas que Vossa Senhoria promove são legalizadas? Legalizadas, regulamentadas. Antes disso, não houve nenhuma... Nenhuma outra. Nenhuma outra? Nenhuma outra. Ok. Então, patrocinador do carnaval, aliás, do carnaval aqui, de Recife.
Aí teve um momento que a Virgínia disse que quem tem poder para resolver é a senadora, a presidente da CPI. Chutou a bola, vê. Existem milhões e milhões que não a seguem e que não pedem socorro. Mas eu acho que eles pedem socorro para a senhora, porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fazer nada. Quem me dera. Eu não tenho aqui. Então aí tá complicado. Então, não, mas está complicado mesmo. Não. O que fazer? Porque eu vou dizer uma coisa, é lei. Né? O Lula poderia, por exemplo, revogar. Né? Ele simplesmente mandava uma outra medida provisória proibindo. Poderia. Eu acho que ele tem que fazer. E ele deve fazer. Tem o dever de fazer. Porque as consequências desse negócio, dessa jogatina, são muito nefastas. A Associação Brasileira de Supermercado diz que está com um problema seríssimo, que o povo deixou de comprar comida para jogar em bet, pô. Já pensou o cara não comer porque jogou na bet, tá endividado, pô? Que desgraça. O senador que esteve aqui conosco, aqui, o Eduardo Girão, que é do Novo, destacou essa questão das bets, que é uma questão de humanidade, vê? Problema que tem levado as pessoas não apenas ao endividamento em massa. Comércio está perdendo, o dinheiro que era para comprar um tênis no aniversário do filho, para dividir uma pizza no final de semana, está sendo gasto com apoio esportivo, está sendo gasto com esses jogos online. É uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. E aí uma questão não é de direita, não é de esquerda, é de humanidade que a gente está tratando aqui. Porque poucos estão ganhando, inclusive gente poderosa, e a população toda está perdendo. Eu que vou para estádio acompanhar meu time, toda vez que eu chego, senhora Virgínia, as pessoas me chamam de presidente, porque eu fui presidente do Fortaleza. Presidente, pelo amor de Deus, meu irmão não sabe mais o que fazer, perdeu tudo. É problema, né, não? Olha só, eu comparo esse negócio, é um vício como outro qualquer, muito sério. Nos Estados Unidos, até por conta da jogatina em Las Vegas, você tem, assim como Alcoólicos Anônimos, você tem jogadores anônimos para tentar consertar a vida do cidadão, da cidadã. É um problema seríssimo. E quando assinaram essa legislação, acho que nem o presidente Lula percebeu a bronca que ele estava entrando. Tem um momento que a senadora Soraya discute com a Virgínia e diz que ela conseguiu influenciar milhões e não conseguiu que o marido dela, a mãe, entrasse no jogo. Veja só. Da senhora. Sim. Então a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido Conta? tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele e eu jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque Ela realmente não sei o que ela faz no quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto comigo. Rapaz, olha, essa influência, viu, Felipe Oswaldo, ela é, hoje, acredito que é a maior, né? Tava brigando aí com o Gustavo Lima, que também entrou aqui na Interception, que é aquela operação que teve aqui em Pernambuco. E a senadora disse que não tem poder para fazer, porque não tem mesmo. A lei, a gente já destrinchou aqui, viu, doutor Oswaldo Felipe? A gente destrinchou com advogados. A legislação que o Lula assinou, é claro, fizeram algumas modificações. Primeiro era na medida provisória, voltou para ele e assinou. É intocável. Por exemplo, esse negócio de simulação que eles falam, do tigrinho, que o cara bota, ganhei, joga também, que estimula aquilo. Não está proibido. Não tá... O grande problema, Cardinô, e aí vale salientar isso, quem apoia as bets, os jogos de azar, aposta contra o povo. Hoje você vê milhões de pessoas entrando nesse ciclo vicioso e, como o senador Girão bem colocou, deixando de pagar uma faculdade, deixando de comer, deixando de ter acesso a serviços e questões que são essenciais para jogar.
sempre com aquele propósito de enriquecer, do dinheiro fácil. E, claro, as bets trabalhando isso como um entretenimento. Então, quando você tem alguém que incentive, esse alguém influencia a sociedade, esse resultado ele torna-se ainda mais trágico. Acho que tem alternativa sim, tá, Cardinô? É a classe política compreender que o povo está adoecendo com isso, que isso está fazendo mal profundo a famílias inteiras. Apresentar uma lei proibindo esse comercial. Reconstruir uma lei. Essa lei certamente vai ser aprovada porque vai haver o apelo popular e, obviamente, a gente vai tratar dessa situação. Isso já aconteceu aqui, inclusive. Vocês devem lembrar que antigamente tinham esses cassinos que as pessoas jogavam e apostavam, né? 50, 60 havia cassinos, né? Quem proibiu, salvo engano, foi Getúlio Vargas. A lei ainda, inclusive, é da época dele, né? Inclusive... Eu acho que o povo brasileiro não consegue nem votar direito, não tem maturidade para um troço desse, não. O pior não é isso, não, cara. O pior é que você está atravessando um momento que as doenças psicossomáticas ou alguma coisa aí, de TDAH, é gerado pela tela. Hoje a criança, o adolescente, eles se viciam em tela. Então você tem adultos, né, até idosos, jogando joguinho e tal. Antigamente eles jogavam. Parecia inocente, né? Jogava. Eu não sei, doutor Oswaldo, o senhor se lembra. Um grande advogado, inclusive o maior escritório na época de advocacia, quando tinha que fazer tribunal do júri, convocava esse grande advogado. Eu não vou citar nomes, mas o senhor deve se lembrar. E ele viciou naquele negócio de videopôquer. Parecia, eu olhava assim, até conversei uma vez com o filho dele, falei, meu Deus do céu, como é que ele viciou-se nesse troço? Porque hoje, qualquer tela, naquela época já existia, qualquer tela é muito melhor do que aquela porcaria de tubo de videopôquer. Ele viciou, ele perdia todo o dinheiro, ele ganhava milhões. E perdia. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do país e ir a um cassino. E o que me chamou a atenção foram pessoas idosas que ficavam naquela máquina, né, com aqueles copos grandes, faz tempo, né, de moedas, hoje não existe mais, mas passavam, sei lá, 12, 16 horas, desciam, nem se alimentavam direito. Porque o jogo ele vicia tanto quanto a droga. Já existem estudos que provam isso. E hoje o celular, por ser hoje um instrumento básico, né? A gente está aqui com conta bancária, a gente tem aqui acesso a todas as informações. Hoje a pessoa menos informada ela tem um celular. Um aplicativo que te dá acesso 24 horas. Exato. Tem um celular. Então eu acho que tem que haver realmente um estudo, né, para haver uma mudança legislativa que evite que pessoas que têm esse... Não, você vê, essas bets aqui, só para você entender... Elas entraram aqui no Brasil, né, com paraísos fiscais, inclusive os primeiros foram do Reino Unido, né? Porque esse negócio dessa jogatina online não é nem americana, essa situação é do Reino Unido, Inglaterra, tá? Então, você ainda tem bet ilegal hoje funcionando no Brasil, vindo lá do Reino Unido, da Inglaterra. Hoje o Brasil consegue bater o Reino Unido em acesso aos sites de bet. O Brasil bate o Reino Unido, que lançou o negócio, pô. É um absurdo. Desculpa, Felipe, só para complementar a informação, né? Eu tenho um filho, eu tenho um genro, e eu vejo eles, tudo o que é futebol hoje, né? Eu gosto de futebol, mas eu vejo, tudo hoje é 2-1. Agora está dando 7 e não sei o quê. Qualquer esporte. E você falou no futebol porque é a alegria do povo brasileiro, mas tá complicado. Mas é onde eles exatamente atuam, Cardinal. Veja, se a gente parar para refletir, é muito difícil para qualquer pessoa rejeitar uma proposta de 70 milhões por mês para fazer uma divulgação. Esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos lidando com um inimigo gigante, Cardinal, que tem um poder aquisitivo, um poder de investimento sobrenatural. Então, literalmente, compra pessoas. Paga 70 milhões. E você vê o poder público, um ponto importante, tanto o poder público como esses influenciadores, investindo nisso por causa do retorno.